Olá, queridos alunos do oitavo A, oitavo B e oitavo C. Hoje, mais uma videoaula de Geografia. Hoje vamos falar sobre o desemprego. Chamamos de emprego ou cargo ou ocupação remunerada de uma pessoa, o que a coloca dentro da população economicamente ativa, a PEA. Ou seja, o significado de PEA é a população que trabalha. Existem três grandes categorias de trabalhadores. O primeiro deles nós chamamos de autônomos. Não estão empregados em uma empresa. Na verdade, eles não são funcionários, eles apenas prestam um serviço. Recebem por dia conforme a sua contratação. Exemplo de profissionais autônomos. Nós temos os pedreiros, costureiras, ambulantes, pintores e etc. Outra grande categoria são os empregadores, o que nós chamamos de patrões. São indivíduos que possuem um capital, possuem um dinheiro e resolvem aplicar em uma produção e serviço. Ou seja, são pessoas que pegam o seu dinheiro, criam, montam, desenvolvem fábricas, criam comércios, são proprietários de fazendas e essas pessoas, esses empregadores, eles contratam a mão de obra e oferecem empregos. A outra classe são os empregados, trabalhadores que vendem sua força de trabalho, recebem salário em troca da sua força de trabalho, do seu trabalho. Podemos então definir que o desemprego ocorre sempre que a oferta de emprego é menor que o número de pessoas procurando trabalho. Percebam que o desempregado acontece por vários motivos. Um deles está relacionado à mão de obra não especializada, ou seja, as pessoas ficam em cargos e não se especializam. Essas pessoas não procuram estar melhorando. Vamos lá. Trabalhadores precisam se reciclar, fazer cursos, estudar, aprender novas tecnologias para não ficarem obsoletos. Outros motivos que vêm causando desemprego está relacionado às máquinas, como aquelas que surgiram no campo, levando os trabalhadores para as cidades, o que nós chamamos de êxodo rural. Também temos o terceiro setor, que é o chamado de setor terciário, que é o comércio, lojas, bares e shoppings. Muitas dessas pessoas perdem o emprego no campo devido à mecanização e essas pessoas acabam indo em direção às cidades para poderem trabalhar, para poderem ter uma condição de vida melhor. Acontece que o setor da economia também foi acompanhado pela tecnologia e o trabalhador que não se reciclou também começou a ficar sem trabalho. Por exemplo, em alguns lugares de comércio hoje, nós temos máquinas atuando em lugares de trabalhadores. E esses trabalhadores acabaram perdendo os seus empregos. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens para podermos falar a respeito disso. Percebam que essas imagens deixam claro a tecnologia no campo nos dias atuais. Só que nós não podemos esquecer de algumas coisas. Por exemplo, no passado, a mão de obra do campo era uma mão de obra braçal, ou seja, era o homem que plantava, era o homem que colhia. Porém, nos dias atuais, nós temos o uso da tecnologia. Claro que não são em todos os lugares do mundo que o uso da tecnologia está presente. Ela está presente basicamente nos países ricos, nos países desenvolvidos. Nos países emergentes ou nos países pobres, são em alguns lugares que nós encontramos essa tecnologia. Então nós temos as colheitadeiras, nós temos tratores, nós não podemos esquecer também das sementes geneticamente modificadas. Então são várias as tecnologias hoje que nós temos no campo. Até o uso do drone para nós sabermos se aquela plantação vem mantendo uma regularidade é usado. Essa outra imagem mostra a tecnologia na indústria. Essa tecnologia ela é usada basicamente em algumas montadoras de automóveis.
mas nós temos tecnologia, nós temos máquinas, robôs, tanto no setor automobilístico, como no setor químico, como na própria química fina, né? São vários os setores hoje que usam as máquinas, usam a tecnologia. Isso fez com que, em determinado período, o profissional, o trabalhador, também fosse tirado das indústrias, né? E esses trabalhadores acabaram ficando desempregados. Muitos deles, inclusive, foram fazer outras coisas para poder estar recebendo algum tipo de ganho, né? A primeira imagem eu mostrei para vocês a tecnologia no campo, o que também fez com que os trabalhadores perdessem os seus empregos, uma boa parte. A outra imagem eu mostrei a indústria, e também levou os trabalhadores a perder o emprego. Essa terceira imagem, nós estamos falando do terceiro setor, o chamado setor terciário, que são os comércios, as prestações de serviço. E aqui eu vou encontrar máquinas do nosso dia a dia. Por exemplo, caixa eletrônico, os bancos terceirizaram boa parte dos seus serviços e nós somos obrigados a sermos atendidos por máquinas. Nós temos que aprender a manusear essas máquinas. Exemplos são os caixas eletrônicos. Nós temos também as máquinas de pagamento online, nós temos os pagamentos em locais de shoppings para poder pagar o estacionamento, a própria cancela dos estacionamentos nos dias atuais são movimentados também por máquinas. Nós temos as máquinas basicamente de refeição, de salgadinho, onde nós colocamos o dinheiro e ele nos dá o produto que nós compramos. Tudo isso é tecnologia. Tudo isso está relacionado com o que nós chamamos de máquinas operacionais, máquinas que estão, de certa forma, tirando o emprego formal de muitas pessoas. E essas máquinas têm uma tendência de estar estruturando ainda mais os países. Eu vou encontrar essas máquinas principalmente nos países desenvolvidos e em algumas partes dos países emergentes. Nós não podemos pensar que essas máquinas estão em todos os lugares do mundo. Não é bem assim. É mais onde nós temos um certo desenvolvimento das cidades. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos muitas dessas máquinas e outras mais em São Paulo, no Rio de Janeiro. Porém, eu não encontro alguma dessas máquinas em algumas cidades menores do Brasil. Já em países desenvolvidos, tanto essas máquinas como máquinas mais modernas são muito mais resistentes e nós encontramos com muito mais facilidade. Então, lembrem-se bem, essa tecnologia ela está tirando parte do emprego dos trabalhadores. Agora nós vamos falar sobre as 3 formas diferentes de desemprego. Primeiro, desemprego estrutural, provocado por inovações tecnológicas com o aumento da mecanização e da automação das indústrias e serviços. Ocorre em países desenvolvidos ou em áreas específicas de países emergentes, como eu já havia dito. Em um curto prazo, os profissionais são substituídos pela tecnologia, podendo a classe de alguns trabalhadores desaparecer, como, por exemplo, os assessoristas. Os assessoristas eram pessoas que trabalhavam fazendo com que os elevadores funcionassem. Você entrava no elevador, principalmente em indústrias, em comércio, e tinha uma pessoa só para subir ou descer com um elevador. Uma outra profissão também que deixou de existir é a profissão de datilógrafo. Imaginem vocês, no passado tinha uma profissão chamada datilógrafo, aquela pessoa que tinha a função de digitar, de fazer datilografia, de escrever uma carta, de escrever um documento. Então essa profissão deixou de existir. Por quê? Ela foi substituída pelas máquinas, mais precisamente pelos computadores. A outra forma diferente de desemprego é o desemprego conjuntural, causado por crises econômicas cíclicas, passageiras.
Um exemplo disso é o que nós passamos nos dias atuais. Devido à questão da pandemia do coronavírus, nós passamos por uma crise econômica que esperamos que passe o quanto antes. Isso também diminui a oferta de emprego. Se nós consultarmos jornais e percebermos as reportagens que acontecem nos dias atuais, assim como falando da própria pandemia, se fala muito sobre a questão do desemprego. O desemprego ele está ficando cada vez maior nas grandes cidades. Por quê? Porque o comércio está fechado, porque a indústria diminuiu a sua produção. Isso também vai gerar o quê? Ainda mais desemprego. Perfeito? Uma função interessante no desemprego conjuntural é que, em alguns casos, e aí eu vou dar um exemplo da pessoa que aprendia datilografia, que era um datilógrafo, essa pessoa ela foi obrigada a se reciclar para não perder o trabalho. Ou seja, as pessoas devem se reciclar, não parar de estudar, porque a probabilidade de elas perderem as suas funções devido à tecnologia é muito grande. Então ela tem que acompanhar essas mudanças. O último subemprego é mesmo o subemprego. São trabalhadores que recebem salário menor se comparado às mesmas funções de trabalhadores formais. Por exemplo, os camelôs. Os camelôs vendem algum produto. Os seus produtos, se nós formos perceber, são muito mais baratos. Então, os seus ganhos também são menores. Um camelô que vende roupa na rua, ele vende um produto com um preço muito menor, então o seu lucro também é menor do que uma loja. Claro que existem outras complicações, né? Uma loja paga impostos, uma loja tem funcionário, já o camelô ele não paga imposto, ou se paga algum imposto à prefeitura, é um imposto muito menor. E nós temos também os trabalhadores de rua. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês terem uma ideia desse subemprego, que também está no nosso cotidiano. Na nossa vida diária, nós nos deparamos com esse tipo de subemprego, com esse tipo de trabalhador. Então vamos lá, para essa imagem, como eu havia dito, nós temos um vendedor ambulante, que foi uma montagem até bem engraçada, né? Um vendedor de como se fosse um sorvete, né? Nós temos também uma loja de bolsas em plena rua, é uma barraca de bolsas. E nós temos o profissional de rua, aquela pessoa que tira das ruas o reciclado. Na verdade, o lixo. São pessoas que pegam esse reciclado, eles separam e vendem o que é comprado por alguns locais que compram sucata. É uma forma de ganho também. Na verdade, desde que a crise econômica mundial teve início em setembro de 2008, o número de desempregados no mundo cresceu, se estabilizou em torno de 196 milhões de pessoas, o que corresponde a uma taxa mundial de cerca de 6% de desempregados. E agora, com essa pandemia, a tendência mundialmente é as taxas de desemprego aumentarem ainda mais. O desemprego, no entanto, não se distribui de forma homogênea pelo mundo. Nos países ricos, desenvolvidos, as taxas estão caindo, embora isso venha ocorrendo antes da pandemia, e nos dias atuais isso não é verdade, né? Então, os livros didáticos, as apostilas, todas elas terão uma grande mudança nos anos seguintes para falar dessa pandemia, dessa doença, tanto os livros, as apostilas de biologia, as apostilas de história, as apostilas de geografia, a própria matemática vai poder trabalhar com essa questão da pandemia que nos afeta hoje pelo mundo inteiro, já nos próximos anos, né? Porque isso tudo são acontecimentos que, de certa forma, vão mudar o mundo e principalmente esse setor, que é o setor de desemprego
mundial. Pois bem, gente, uh, espero que tenham gostado da aula de hoje. Essa aula também consta na apostila de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e Deus esteja conosco.